Bom dia a todos. Meu nome é Dayana. Hoje, juntamente com o Guilherme, vamos apresentar um relato de caso sobre cirurgia bariátrica. Esta apresentação foi preparada pelos os integrantes da turma A1, 163. Para começar, vamos observar alguns dados sobre a cirurgia bariátrica no Brasil. Esse gráfico mostra a evolução do número de cirurgias realizadas entre 2011 e 2023. É possível observar um aumento significativo ao longo desses 22 anos, onde saímos de um total de 34.629 cirurgias em 2011 para um total de 80.441 em 2023. A obesidade é uma epidemia global em crescimento. A projeção é que 1 bilhão de pessoas sejam obesas até 2030. A causa é um desequilíbrio no gasto energético, influenciado por fatores como ingestão excessiva de alimentos, sedentarismo, tendências genéticas e alterações hormonais. A gravidade da obesidade é classificada com base no índice de massa corporal, o IMC. Temos o grau 1, obesidade leve, com IMC entre 30 e 34,9. Grau 2, obesidade moderada, IMC entre 35 e 39,9. Grau 3, obesidade acentuada, um IMC que ultrapassa 40. E também temos o superobeso com IMC acima de 50 e o superobeso com IMC acima de 60. A obesidade traz diversas consequências para a saúde, aumentando o risco de desenvolver doenças como diabetes tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, dislipidemia, doença hepática, problemas articulares, dificuldades respiratórias, risco aumentado de embolia pulmonar, alguns tipos de câncer e depressão. Lembrando que o risco de desenvolver complicações aumenta com o aumento do IMC. Estudos mostram que pacientes submetidos à cirurgia bariátrica têm menores taxas de mortalidade a longo prazo em comparação com aqueles que não operam. Além disso, a cirurgia tem como consequência a perda de peso e a melhora de doenças cardiovasculares, hipertensão, doenças renais, até mesmo a remissão de diabetes tipo 2, entre outras condições associadas. A indicação cirúrgica se baseia em alguns critérios principais. O primeiro é o IMC e as doenças associadas. A cirurgia é indicada para IMC acima de 40, mesmo sem comorbidades, após falha do tratamento clínico por 2 anos. IMC entre 35 e 40, com comorbidades, também após falha do tratamento clínico. E IMC entre 30 e 35, na presença de comorbidades classificadas como graves por um especialista. Além disso, é obrigatória a constatação de intratabilidade clínica da obesidade por um endocrinologista. O paciente também deve aderir a um programa multidisciplinar de acompanhamento, que inclui mudanças na alimentação, exercícios e cuidado com a saúde mental. O segundo critério é a idade. Abaixo de 16 anos, a cirurgia é uma exceção, exigindo avaliação rigorosa e consentimento familiar. Entre 16 e 18 anos, a decisão é por consenso entre família e a equipe de saúde. Entre 18 e 65, não há restrições específicas, e acima de 65 anos, a avaliação é individualizada, considerando riscos e benefícios. O terceiro critério é o tempo de doença. O paciente deve apresentar IMC estável há pelo menos 2 anos, com comorbidades em faixa de risco e ter tido insucesso ou recidiva de peso com tratamentos convencionais prévios. Existem contraindicações importantes, como depressão grave ou psicose não tratada, transtornos alimentares não controlados ou não tratados, transtornos atuais por uso de droga e álcool, doença cardíaca grave com risco anestésico proibitivo, coagulopatia grave, incapacidade de cumprir as necessidades nutricionais, incluindo a reposição de vitaminas ao longo da vida. Agora, vamos ao nosso relato de caso. Trata-se de uma paciente do sexo feminino, 25 anos, super obesa, com IMC acima de 60, com hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2,
Ela também tem um histórico de transtorno depressivo maior prévio, com transtorno alimentar específico, negatabagismo, etilismo e cirurgias prévias. Seus medicamentos incluem losartana, hidroclorotiazida para tratamento da hipertensão, metformina para diabetes e sertralina para o transtorno depressivo. A paciente foi admitida em 2 de 1 de 2025 com um IMC de 70, necessitando de perda de peso pré-operatória. Ela optou pela internação para facilitar o processo de emagrecimento, pois tinha dificuldades com a alimentação em casa. Ela relatava limitações significativas nas atividades diárias, incluindo dificuldade de locomoção, e se sentia também desmotivada para estudar ou trabalhar devido ao excesso de peso. Ela foi diagnosticada com transtorno depressivo maior prévio, né, com transtorno alimentar especificado, atualmente em remissão com o uso de sertralina. Ela relatou ser muito ansiosa e usar a comida como válvula de escape emocional, comendo compulsivamente mesmo sem fome. Né? Embora ela não identifique um gatilho específico para a compulsão, ela associa a piora do quadro com o bullying sofrido na escola devido ao peso. A paciente possui um forte histórico familiar, né, de obesidade, com pai, irmão, avô e outros parentes paternos obesos. Devido a isso, ela sentiu que não teria o apoio familiar necessário para emagrecer em casa, para emagrecer em casa, né? E aí ela foi internada para receber um suporte nutricional adequado para o seu quadro clínico. Ela foi encaminhada para o HC, né, pelo centro de saúde, e ela aguardou 8 anos pela liberação da cirurgia. Esse slide mostra a evolução do peso e do IMC da paciente, começando com 218 quilos em 2022, ela chegou a 207,8 quilos na admissão em 2 do 1, e durante a internação ela reduziu seu peso para 188,5 em 19 do 3, pouco antes da cirurgia. Ao todo, a paciente conseguiu uma redução de 19,3 em 77 dias de internação pré-operatória. Acompanhando a perda de peso, o IMC também diminuiu. Em outubro de 2024 era 74, na admissão em janeiro era 70 e em fevereiro chegou a 67,2. Mesmo com a redução, ela permaneceu na classificação de super obesa, porque o IMC manteve acima de 60. Durante a internação, a paciente manteve bom estado geral, boa aceitação da dieta, bom controle glicêmico, né? E algumas intercorrências foram registradas. Ela teve queixa de dor lombar em 23 do 2, mas sem outros sintomas associados e deambulando normalmente, sintomas gripais leves e um episódio de constipação que respondeu bem ao uso de laxativos. Na avaliação pré-anestésica, a paciente foi classificada como ASA 3, indicando doença sistêmica grave. A avaliação da capacidade funcional indicou entre 1 a 4 METs. A medicação habitual foi mantida com suspensão da enoxaparina 12 horas antes e foi sugerida a intubação devido ao pescoço curto e à superobesidade. O acompanhamento multidisciplinar com nutrição, psicologia, endocrinologia, liberou a paciente para cirurgia. Com relação ao pré-operatório específico, a avaliação psicossocial é fundamental. Ela visa identificar transtornos psiquiátricos não diagnosticados, avaliar a capacidade e disposição do paciente para mudanças de estilo de vida e informar sobre possíveis novos desafios psicossociais após a cirurgia. A avaliação nutricional envolve analisar o histórico de peso e comportamento alimentar, elaborar planos nutricionais pré e pós-operatórios, analisar a composição corporal e necessidades energéticas e verificar deficiências de micronutrientes. A avaliação médica inclui consultas com cirurgião, cardiologista, anestesista, psiquiatra e outros especialistas, né? Foram realizados diversos exames e pacientes diabéticos devem ter a glicemia controlada antes da cirurgia, pois o controle glicêmico pós-operatório precoce está associado a melhores desfechos. Outras recomendações importantes incluem cessar tabagismo e etilismo, interromper o uso de estrogênio 1 mês antes, por causa do risco de trombose, evitar gravidez por 18 a 24 semanas após a cirurgia e realizar uma dieta de baixa ou muito baixa caloria por 2
a 12 semanas antes, né, para reduzir o volume do fígado e a adiposidade, né, para facilitar a cirurgia e a anestesia. Além disso, é necessário também um jejum pré-operatório de no mínimo 8 horas, né? Medidas para prevenir náuseas e vômitos pós-operatórios são individualizadas e a tromboprofilaxia, né, para prevenção de trombose é essencial, combinando medidas mecânicas e farmacológicas, como a heparina de baixo peso molecular, né, com doses ajustadas para paciente obeso. Perfeito. Então, muito obrigado, Dayana. Agora eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o ato cirúrgico, né? Qual foi o procedimento realizado? E, bem, o procedimento realizado foi uma gastroplastia com reconstrução em Y de Roux, também conhecido como bypass gástrico, que é a técnica bariátrica mais praticada no Brasil, correspondendo a mais ou menos 75% das cirurgias realizadas, devido à sua segurança e principalmente à sua eficácia. Nesse procedimento, então, é feito o grampeamento de parte do estômago, reduzindo assim o espaço para o alimento, e um desvio do intestino inicial, que promove o aumento de hormônios que dão saciedade e diminuem a fome. Bom, inicialmente, sob anestesia geral, os pacientes são posicionados em decúbito dorsal horizontal, com as pernas fixadas e os braços próximos ao tronco ou com os braços abertos. Então a cavidade abdominal é insuflada com CO2 e os locais exatos para a colocação dos trocartes, eles são demarcados. É importante ressaltar também que algumas modificações nas localizações desses portais, elas podem ser necessárias devido à anatomia do paciente, para garantir a distância correta para a anatomia-alvo em pacientes mais altos, pacientes mais baixos ou pacientes extremamente obesos. E, bom, o início da cirurgia, né, ela é uma confecção do reservatório gástrico. Então, o estômago ele é seccionado verticalmente, logo abaixo ali da transição gastroesofágica, criando assim um reservatório gástrico que tem um volume aproximado de 15 a 30 ml. O grampeamento ele é feito com auxílio de grampeadores linear e endoscópico, e é importante lembrar também que as partes não utilizadas do estômago, nesse procedimento, elas não são removidas. Depois disso vem a identificação e o preparo do jejum. Nessa fase, o intestino delgado ele é identificado e a futura alça alimentar ela é localizada. O comprimento da alça ele é diretamente influenciado pelo peso do paciente. Os pacientes com IMC na faixa de 40, eles ficam bem servidos com uma alça de 80 a 120 centímetros, enquanto pacientes com IMC muito superior a 50, geralmente vão receber uma alça de aproximadamente 150 centímetros. Depois disso, o jejum ele é seccionado e a extremidade distal ela é elevada até o novo reservatório gástrico, né, que foi confeccionado na fase anterior. Depois disso, é feita uma gastrojejunostomia, uma anastomose gastrojejunal, em que se realiza a anastomose entre o reservatório gástrico e a alça jejunal por técnica mecânica ou manual. A anastomose é geralmente feita de forma lateral-lateral, com um grampeador linear, e as aberturas residuais, ali aquele espaço que não conseguiu ser fechado com o grampeador, ele é fechado com sutura contínua. Depois disso, é feita uma jejunostomia, né? Mais ou menos ali uns 100 a 150 centímetros distal a gastrojejunostomia, que foi feita anteriormente. Aí, então, é feita uma anastomose entre a alça alimentar e a alça biliopancreática. E essa configuração em Y de Roux é o que vai impedir o refluxo biliar para o estômago. Depois disso, é feito um teste de estanqueidade, uma revisão final das anastomoses, né? A anastomose gastrojejunal, ela então é testada com corante azul de metileno, administrado por via oral. Depois disso, 2 gases são colocadas posteriormente à anastomose lateralmente ao reservatório gástrico, próximas ali à linha do grampeador, enquanto a anastomose é testada. Se o teste é positivo, né, se essas gases elas ficam coradas com azul de metileno, é então feita uma revisão detalhada na anastomose e pontos adicionais são realizados. Depois disso é feito um segundo teste e, além disso, as alças elas são também fixadas para evitar torções e os locais de passagem das alças são cuidadosamente inspecionados para prevenir herniações internas. Geralmente, essa é uma operação que dura em média de 2 a 3 horas
No nosso caso, né, a paciente, a cirurgia dela durou 8 horas em razão da dificuldade técnica, né, devido à alta gordura visceral. E seja realizada por via videolaparoscópica, como foi o caso com a nossa paciente, ou robótica, as etapas da cirurgia permanecem as mesmas. Não houve sangramentos ou outras intercorrências durante a cirurgia, e o teste de estanqueidade, a revisão final da anastomose, ela veio sem vazamentos. Bom, agora falando um pouco mais de pós-operatório. A paciente ela permaneceu internada em CTI logo após o fim do procedimento para cuidados pós-cirúrgicos. A dieta dela foi suspensa e ela também ficou em observação respiratória devido à constatação de apresentação de expansibilidade bilateral reduzida em um exame físico pós-operatório. Além disso, também foi feito o manejo de rabdomiólise, né, que eu vou explicar mais à frente, mas foi provocado por uma síndrome compartimental glútea, e ela também ficou recebendo hidratação venosa. Além disso, também foi orientado o uso de tromboprofilaxia. No primeiro dia de pós-operatório, a paciente apresentou diurese concentrada com urina marrom e rabdomiólise significativa com elevação de CK. Essa rabdomiólise, como eu disse antes, foi causada por uma síndrome compartimental glútea, né, decorrente da imobilização prolongada durante a sedação cirúrgica, porque foi um procedimento muito longo. E também nesse dia teve necessidade de hidratação venosa com bomba de infusão contínua e observação dessa CK por conta da rabdomiólise e também da função renal. Inicialmente, o aporte glicêmico dela foi suprido por soroterapia e no segundo dia de pós-operatório, a dieta oral líquida ela foi liberada. No quarto dia, ela recebeu alta do CTI e no sétimo dia de pós-operatório, quando ela foi visitada pela equipe de nutrição, eles listaram alguns problemas, entre eles desconforto abdominal, ela reclamou de flatulência em excesso, hipocalemia, a proteína CK aumentada ainda e também obesidade grau 3. No sétimo dia de pós-operatório, em uma visita ao leito da enfermaria realizada por alunos do sétimo período, a paciente ela relatou felicidade por finalmente ter conseguido realizar a cirurgia, que ela já estava esperando há muito tempo, e estava se adaptando bem com a dieta oral líquida até aquele momento. Ela também falou que não estava sentindo fome e que já estava conseguindo deambular e seguir as recomendações da fisioterapia. Depois de 11 dias, ela recebeu alta hospitalar, com orientação de retorno ambulatorial em 15 dias. A equipe de nutrição também orientou uma dieta para casa, né, com progressão para a dieta líquida completa. E também foi indicado o uso de enoxaparina domiciliar. Aqui nesse slide a gente tem algumas complicações operatórias mais frequentes, né, que podem ser decorrentes de eventos de anestesia, falha de instrumento ou equipamento, lesão de intestino, lesão hepática, problemas na revisão da anastomose, lesão do baço, de grandes vasos. E agora falando um pouquinho mais de complicações pós-operatórias, principalmente as imediatas, podem acontecer uma combinação de febre, taquicardia e taquipneia, né, que geralmente indicam vazamento de anastomose ou de sutura. Que inclusive, né, esse vazamento de anastomose ou na linha de grampo tem risco de mais ou menos 1% nesse procedimento. É muito comum, principalmente na primeira semana pós-cirurgia, devido à isquemia ou tensão exagerada ali nos pontos. E alguns sinais desse vazamento são dor abdominal, intolerância oral e empachamento. Outra complicação possível é a hemorragia, que ocorre em mais ou menos 0,4% a 4% dos pacientes. E essa hemorragia é geralmente resultante de lesão dos vasos gástricos durante a dissecção da curvatura maior do estômago ou lesão de anastomose. Outras complicações são as pulmonares, como pneumonia, falência respiratória aguda e atelectasia. A rabdomiólise, que aconteceu com a nossa paciente, que eu tinha comentado antes, a questão da síndrome compartimental glútea. E outras complicações, como infecção de sítio cirúrgico, obstrução de intestino delgado, náuseas, vômitos e pouca ingesta oral, tromboembolismo venoso e infarto agudo do miocárdio. Falando agora mais um pouco sobre complicações operatórias, vou comentar um pouco sobre as complicações pós-operatórias tardias, né? Aquelas que ocorrem após 30 dias da operação. Elas geralmente podem ter uma apresentação mais insidiosa, mais atípica, né? Frequentemente ela pode ser apenas uma dor abdominal, e algumas delas são alterações de hábito intestinal,
como, por exemplo, diarreia e perda fecal e constipação. Nesse procedimento em específico, de Y de Roux, é mais comum a diarreia e a perda fecal, enquanto que constipação é mais comum em procedimentos restritivos do estômago. Além disso, pode acontecer alterações nutricionais, né? A cirurgia bariátrica ela afeta a absorção de nutrientes por vários mecanismos, né? Redução da superfície de absorção intestinal, alteração da produção de sais biliares. E, então é muito comum ter desnutrição de proteína, de deficiência de vitaminas, né? Além disso, também tem as alterações metabólicas. Pode acontecer a deficiência de outros nutrientes, né? Ferro, as vitaminas, como eu comentei, cálcio, folato. Vitamina D também é um nutriente é muito comum ter deficiência após cirurgia bariátrica. E é relevante de mencionar, pois aconteceu com a nossa paciente uma deficiência de vitamina D. E outras são os distúrbios hidroeletrolíticos, né, que podem ser causados por perda de água e eletrólitos devido aos vômitos, diarreias, comuns no pós-operatório, bem como na alteração de absorção, excreção de íons. E é uma complicação relevante de ser mencionada, né, pois a nossa paciente apresentou hipocalemia pós-operatória. Para finalizar, eu queria comentar um pouco mais sobre complicações que possuem maior incidência na gastroplastia em Y de Roux, né, que é mais comum do que em outros tipos de procedimento. Entre elas, a gente pode citar a síndrome de dumping, né? A cirurgia, por causar essa modificação na anatomia, ela faz com que a comida não digerida ela seja encaminhada diretamente e mais rapidamente para o intestino, né? Servindo de gatilho para sintomas gastrointestinais e vasomotores, como dor abdominal, inchaço, palpitações, taquicardia. Outra complicação é a hipoglicemia pós-prandial, que é rara, que acomete tipo, 0,1 a 0,3% dos pacientes, e que não se sabe exatamente a fisiopatologia dessa hipoglicemia, mas acredita-se que seja decorrente de alterações hormonais, de padrões glicêmicos. Alguns dos sintomas dessa complicação são tontura, fadiga, fraqueza, ali 1 a 3 horas depois de ingestão de refeição rica em carboidrato. Bom, outra complicação é a nefrolitíase e insuficiência renal, né, que está muito associado nesse procedimento a uma supersaturação de oxalato de cálcio e menor volume de urina, causado por esse procedimento, né? Dessa forma, aumenta o risco de desenvolvimento de nefrolitíase. Além disso, o oxalato de cálcio ele pode também se depositar no parênquima renal e gerar nefropatia, embora seja um desfecho menos comum. Outras complicações são as alterações ósseas, né? Pois essa técnica cirúrgica ela aumenta a deficiência de cálcio, né? Reduzindo a densidade mineral óssea. E como resposta a essa deficiência de cálcio, pode ocorrer um hiperparatireoidismo secundário, né? Pois essa deficiência de cálcio vai promover ali um aumento de paratormônio como meio de manutenção dos níveis de cálcio circulante. Isso também pode contribuir para maior risco de osteopenia, né, tendo em vista que o paratormônio atua na reabsorção óssea. Outras complicações, como por exemplo a síndrome da bengala de Doce, também podem acontecer, né? Essa síndrome ela se refere a uma distensão de uma alça do intestino delgado, podendo ali acumular alimentos, causar dor abdominal, náuseas. E, bom, tem outras complicações também, como a colelitíase, a síndrome do intestino curto, né, que pode ser resultante de uma ressecção maciça do intestino delgado, decorrente de presença de hérnia interna, obstrução por adesão. Uma fístula gastrogástrica também pode acontecer, né, uma comunicação anormal entre a bolsa gástrica que foi confeccionada, né, aquele reservatório, e o estômago que foi excluído. Isso pode, inclusive, influenciar num possível reganho de peso, que ocorre em mais ou menos cerca de 20% dos pacientes, principalmente aqueles com IMC superior a 50. E esse reganho de peso geralmente é decorrente de não alteração dos hábitos de vida, mesmo com a cirurgia. Pode também acontecer por conta de uma fístula, como eu tinha citado, alargamento dessa bolsa que foi confeccionada, dilatação da anastomose. E, bom, a última complicação que eu ia falar é a intussuscepção, né, que é uma complicação rara, mas muito catastrófica. Geralmente ocorre em mulheres que perderam muito peso, mas a maioria é retrógrada e ocorre ali no local da jejunostomia. E é isso. Essas são as nossas referências.
Muito obrigado a todo mundo que ouviu, que se interessou pelo tema. E é isso. Muito obrigado pela atenção.